Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 6 de outubro de 2024, em nossa série Encontros com a Paz. Semanalmente, aos domingos, às 17 horas, estamos fazendo um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do querido médium Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje vamos adentrar ao capítulo 139, que tem como título Oferendas. E Emmanuel coloca uma passagem de Paulo na sua carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 27, em que Paulo diz: Porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. E Emmanuel então faz o seu comentário. As criaturas humanas vão sempre bem na casa farta, ante o céu azul. Entretanto, logo surjam dificuldades, ei-las à procura de quem as substitua nos lugares de aborrecimento e dor. Muitas vezes, pagam preço elevado pela fuga e adiam indefinidamente a experiência benéfica a que foram convidadas pela mão do Senhor. Em razão disso, os religiosos de todos os tempos estabelecem complicados problemas com as oferendas da fé. Então, nesses dois primeiros parágrafos, vamos observar Emmanuel fazendo uma análise com relação àqueles momentos mais duros e mais difíceis que normalmente enfrentamos na nossa caminhada. É sempre bom para todos nós, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, em qualquer país, termos a casa farta e o céu completamente azul. Isso nos traz paz e tranquilidade. Quando olhamos ao nosso derredor e observamos que tudo aquilo que desejávamos, tudo aquilo que sonhávamos, tudo aquilo que esperávamos da vida, nos tem sido oferecido. Como ele diz, a mesa farta que nos oferece inúmeras possibilidades de nos satisfazermos nas questões materiais, e o céu completamente azul, indicando-nos um dia, uma semana, um mês completamente repleto de muita alegria e de muita felicidade. Mas, entretanto, logo surjam as dificuldades, elas, ou seja, as pessoas, à procura de quem as substitua nos lugares de aborrecimento e dor. Será que Emmanuel está correto naquilo que está falando? Será que nós realmente agimos desta forma? Todas as vezes em que nos defrontamos com aborrecimentos, dores, sofrimentos, mudamos completamente a nossa maneira de agir, de pensar, de sentir e de falar? Será que realmente nós saímos à procura de quem nos substitua, principalmente nesses momentos mais difíceis? Será que nós, costumeiramente, oferecemos aos outros a responsabilidade que ora nos cabe assimilar? São perguntas que mexem com a nossa própria consciência. Todas as vezes
em que fugimos das nossas responsabilidades e dos nossos compromissos, sejam eles de que natureza forem, nós estaremos transferindo para o amanhã o trabalho que nos cabe. E Emmanuel ainda vai mais longe quando ele diz que muitas vezes pagamos um preço elevado pela fuga e ainda adiamos indefinidamente a experiência benéfica a que foram convidadas pela mão do Senhor. Nós muitas vezes transferimos para o outro a responsabilidade que nos cabe. Pagamos um preço elevadíssimo para que aquele outro nos substitua, para que aquele outro responda pelas responsabilidades que eram nossas. E com isso, vamos adiando de forma indefinida a experiência que era nossa. Um exemplo muito simples disso é quando nos defrontamos com a idade avançada de nossos pais e, em vez de cuidar de cada um deles, nós os colocamos muitas vezes numa clínica, num hotel 24 horas, os colocamos num asilo, numa casa de idosos. Transferimos para o outro a responsabilidade que era nossa, esquecendo-nos de tudo aquilo que eles próprios fizeram por nós. Então vejam que a afirmativa de Emmanuel, neste capítulo, está bem atual com as responsabilidades da vida comum. E não é somente na questão familiar, muitas vezes na questão profissional, na questão social, quando nós deixamos de fazer a nossa parte, de cumprir aquilo que nos cabe, transferindo para o outro, companheiro de trabalho, transferindo para aqueles que são os nossos vizinhos ou os nossos companheiros da vida social, aquilo que era da nossa parte realizar. E olhem que interessante, Emmanuel, já no segundo parágrafo, diz para nós: em razão disso, os religiosos de todos os tempos estabelecem complicados problemas com as oferendas da fé. Então, também no meio religioso, nós muitas vezes transferimos para os outros as responsabilidades que nos são ofertadas. E ele diz que os religiosos de todos os tempos começaram então a estabelecer complicados problemas com as oferendas da fé, ou seja, com a demonstração que nós muitas vezes realizamos para tentar mostrar a fé que carregamos dentro de nós mesmos. Ele diz: nos ritos primitivos não houve qualquer hesitação perante o sacrifício de jovens e crianças. Olha que interessante. Se nós voltarmos ao tempo primitivo do nosso planeta, não havia nenhum tipo de hesitação para agradarmos aos deuses e lhes mostrarem a nossa verdadeira fé. E fazíamos isso perante o sacrifício de jovens e crianças.
É claro que nós não nos lembramos de nada disso, porque são milhões de anos já vividos através do processo reencarnatório, mas se analisarmos a história da humanidade, as primitivas civilizações, vamos encontrar a afirmativa de Emmanuel bem clara aos nossos olhos, mostrando-nos que realmente o sacrifício de jovens e crianças nada mais era do que uma oferenda para que pudéssemos, como eu disse, provar a nossa fé, a nossa lealdade para com os deuses. Com o escoar do tempo, o homem passou à matança de ovelhas, touros e bodes nos santuários. Então, trazemos um pouco mais a civilização próxima de nós e vamos encontrar homens, civilizações, comunidades que matavam as ovelhas, os touros e os bodes dentro dos próprios santuários para provar mais uma vez a nossa fé perante os deuses. Por muitos séculos, perdurou o plano de óbulos em preciosidades e riquezas destinadas aos serviços do culto. Logo em seguida, então, adentramos uma outra ideia, o plano de óbulos em preciosidades e riquezas destinadas aos serviços do culto. Coisas preciosas, grandes riquezas que eram mostradas para nós, ou, aliás, para os deuses, através das moedas, do ouro, do cobre, da prata, dos grandes e bonitos diamantes, riquezas que se faziam presentes muitas vezes através das grandes colheitas que se conseguiam fazer. Era uma maneira muito clara e muito óbvia de oferecer no culto aos deuses da época o nosso agradecimento, o nosso momento de felicidade e, ao mesmo tempo, mostrar a nossa fé perante a conquista recebida. Com todas essas demonstrações, porém, o homem não procura senão aliciar a simpatia exclusiva de Deus, qual se o Pai estivesse inclinado aos particularismos terrestres. Tudo isso, segundo a análise do nosso querido Emmanuel, foram apenas demonstrações de agradecimento, demonstrações de uma tal retribuição pelo bem, pela casa farta, pelo céu azul, pela colheita enorme, pela riqueza que nos chega às mãos através das pedras, do ouro, da prata, do bronze, do cobre e de tudo aquilo que a vida poderia nos oferecer. Mas, na verdade, era na intimidade do ser uma maneira de tentar aliciar a simpatia exclusiva de Deus. Dizer a Deus: olha,
eu estou aqui, oferecendo algo de bom que tenho, agradecendo-lhe por tudo e pedindo-lhe que mantenha tudo da mesma forma, que mantenha tudo assim, com a mesa farta e o céu azul. Acreditando que Deus, o nosso Pai e Criador, estivesse completamente inclinado a todos estes particularismos terrestres. Como se Deus verdadeiramente aceitasse, de uma maneira muito tranquila e sossegada, esse tipo de ação da nossa parte. Será que hoje nós agimos da mesma forma? Como que nós nos deparamos perante aqueles instantes em que somos chamados aos momentos de dificuldade e de dor, àqueles momentos em que nós temos que provar, através do exercício da caridade, algo de nós mesmos? Quando praticamos um ato de caridade, seja ele de que natureza for, como é que nós estamos nos sentindo interiormente? Estamos verdadeiramente fazendo pelo ato original da caridade? Ou será que ainda existe dentro de nós algo que tente convencer a Deus de que nós estamos ajudando? Mas olha, não esqueça de nós, que continuemos assim, com a mesa farta e o céu azul. Ele continua. A maioria dos que oferecem dádivas materiais não procede assim, ante as casas da fé, por amor à obra divina, mas com o propósito deliberado de comprar o favor do céu, eximindo-se ao trabalho de autoaperfeiçoamento. Então, Emmanuel responde às nossas indagações. A maioria das pessoas que oferecem dádivas materiais não o fazem pelo verdadeiro sentido da caridade. Não o fazem como aceitação de um momento de prova para si próprio. Não fazem perante as casas da fé por amor à obra de Deus, por amor à obra daquela casa de fé, mas simplesmente com o propósito deliberado de comprar o favor do céu. E qual é esse favor? Que nós possamos nos eximir ao trabalho de autoaperfeiçoamento. E esse trabalho de autoaperfeiçoamento nada mais é do que olharmos as oportunidades que nos são oferecidas para que dentro de cada uma delas possamos exercitar a nossa melhoria, a nossa mudança, a nossa transformação. E não transferir para os outros, sejam eles quem forem, aquilo que nos cabe realizar. E Emmanuel é muito verdadeiro na sua exposição, mostrando-nos que isso ocorre em todos os templos de fé. Raros são aqueles que verdadeiramente aceitam o seu compromisso, aceitam o seu trabalho, aceitam
a sua tarefa e procuram resolvê-la da melhor forma possível. Não temos muitas vezes paciência para com a dor, para com a doença, para com o sofrimento. Não temos paciência e entendimento com relação à chamada perda daqueles que nos são próximos. Não temos tolerância e paciência para aqueles que são mais velhos, para aqueles que estão debilitados, para aqueles que precisam da nossa atenção, esquecendo-nos de que nós, amanhã, necessitaremos da ajuda e do amparo de outros no final da nossa jornada. Acreditamos que a mesa farta e o céu azul são verdadeiramente as grandes provas de evolução da nossa vida. E a doutrina espírita e a história da humanidade mostra-nos completamente o contrário. De que é justamente nos momentos mais difíceis, de dor e de provas, em que nós temos a possibilidade de nos aperfeiçoarmos, de nos tornarmos espíritos melhores, portadores de mais luz, mais compreensão, mais razão, mais bom senso. Só que nós, perante a vida material, não queremos problemas. Nós não queremos problemas. Nós não queremos dificuldades. Nós saímos de casa para fazer uma viagem a determinada localidade, na expectativa e na certeza de que vamos em tranquilidade, estaremos lá em tranquilidade e voltaremos em tranquilidade. Mas no percurso de ida e volta, podemos pegar um congestionamento, podemos pegar um acidente e muitas vezes reclamamos. E transferimos a responsabilidade para o outro. Isso está acontecendo por causa de outra pessoa, por causa daquele órgão, por causa daquela instituição. Lá no local onde vamos, alguma coisa não pode ser de acordo com aquilo que esperávamos. Acreditávamos que aqueles 4 dias que ali iríamos ficar fossem dias de sol e muito calor. E, de repente, foram dias de muita chuva e temperatura baixa. Voltamos indignados e reclamando da vida, da natureza, de Deus. Poxa, demorei tanto tempo para ir até lá, e agora que fui, choveu e fez frio. Olha como nós não sabemos analisar os momentos que a vida nos oferece. Acreditamos que é mais importante localizar um culpado para a nossa infelicidade, pelo fato daquilo não ter dado de acordo com aquilo que esperávamos, do que irmos, e mesmo com a chuva e com o frio, tentarmos aproveitar da melhor forma possível aquele momento. Nós somos assim. Todos nós somos assim. É preciso que haja um aperfeiçoamento muito grande dentro de nós para que esse tipo de postura não ocorra. Somente quando temos um enorme entendimento da vida, que é tão breve e tão rápida, é que nós conseguimos entender que cada momento
seja ele bom ou ruim, de céu azul ou cinzento, é uma oportunidade para a nossa reflexão e para o nosso aperfeiçoamento. Ele continua: nesse sentido, contudo, o Cristo forneceu preciosa resposta aos seus tutelados do mundo. Nesse sentido, contudo, o Cristo forneceu preciosa resposta aos seus tutelados do mundo. Longe de pleitear quaisquer prerrogativas, não enviou substitutos ao Calvário, ou animais para sacrifício nos templos. E sim, abraçou ele mesmo a cruz pesada, imolando-se em favor das criaturas e dando a entender que todos os discípulos serão compelidos ao testemunho próprio, no altar da própria vida. Por isso, Emmanuel coloca na abertura deste capítulo esta passagem de Paulo na sua carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 27, quando Paulo diz a eles: porque isto fez ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. E no fim, nestes dois últimos parágrafos, que depois vou repetir, Emmanuel mostra para nós que, apesar de toda a intelectualidade, de toda a mediunidade, de toda a moral e de toda a elevação espiritual que Jesus tinha, ele não se furtou a responsabilidade que lhe cabia. Não mandou nenhum substituto para o Calvário, não sacrificou nenhum tipo de animal no templo, mas abraçou a sua própria cruz pesada e imolou-se nela em favor das criaturas. Ou seja, não transferiu as responsabilidades que eram dele. Nesse sentido, contudo, o Cristo forneceu preciosa resposta aos seus tutelados do mundo. Longe de pleitear quaisquer prerrogativas, não enviou substitutos ao Calvário ou animais para sacrifício nos templos. E sim, abraçou ele mesmo a cruz pesada, imolando-se em favor das criaturas e dando a entender que todos os discípulos serão compelidos ao testemunho próprio, no altar da própria vida. Ou seja, todos os discípulos, ao tempo de Jesus, e todos nós que nos afeiçoamos a um segmento religioso e exteriorizamos a nossa fé, todos nós seremos compelidos ao nosso próprio testemunho. Podemos transferir, claro, é uma liberdade que temos pelo nosso livre-arbítrio, mas teremos que fazer a prova. Teremos que tirar a nota que nos cabe para seguirmos adiante na escola evolutiva. Se não queremos fazer a prova, não passaremos de ano. Se fizermos a prova e tiramos uma nota baixa, refazeremos a prova, até o instante em que aceitaremos o compromisso, faremos a prova, tiraremos uma boa nota e aí seguiremos adiante. Não precisarei mais repetir essa matéria. Ela já é algo vencido em mim mesmo. É algo em que eu recebi
entendi, aceitei e realizei para a continuidade do meu processo evolutivo. Não é simplesmente receber, analisar, fazer de qualquer jeito ou de forma obrigatória para nos livrarmos do problema. Não. É receber, é analisar, é aceitar e é realizar da maneira correta aquilo que nos cabe. Como estamos tratando as oferendas que realizamos na nossa vida? Que oferenda estamos ofertando para a vida? Para a família, para o trabalho, para a vida social, para o templo religioso? Qual oferenda estamos oferecendo? Qual a finalidade dessas oferendas? O que nós estamos esperando após ofertarmos essas oferendas? São as indagações que ficam para nós nesta tarde, onde temos a possibilidade de compreender de uma maneira mais ampla que ela deve ser a melhor possível, a mais bonita possível, a mais verdadeira possível, para que estejamos em paz conosco mesmo, seja na mesa farta e no céu azul, ou seja naquela mesa pobre, com o céu cinzento e o dia chuvoso. Mantemos a mesma postura, espiritualizada, elevada, iluminada, entendendo que aquela matéria, daquele instante, é a nossa prova, o nosso testemunho. E que não cabe de maneira nenhuma nenhum tipo de transferência. O que cabe é realizarmos da melhor maneira possível. Então fica aí o nosso pequeno e simples estudo de hoje do livro Pão Nosso, capítulo 139, Oferendas. Quero aproveitar e, como sempre eu faço, convidá-los para que conheçam a nossa programação semanal aqui no programa Espiritismo e Vida, ajudando-nos na divulgação. Quero convidá-los também para que conheçam a nossa nova web rádio Espiritismo e Vida. Temos agora um novo provedor, um novo site, um novo aplicativo no Android e toda uma nova programação, 7 dias por semana, 24 horas por dia. www.webradioespiritismoevida, tudo junto.com.br. www.webradioespiritismoevida.com.br. Convido vocês também, daqui a pouquinho, às 20 horas, a nossa outra série dos domingos, o estudo sistematizado. Nós estamos aí chegando no finzinho do estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E depois nós vamos então iniciar o estudo do livro Palavras de Vida Eterna. Quero agradecer a sua presença, o seu carinho, a sua ajuda e estímulo. Desejo a você um bom final de domingo, uma semana repleta de muita luz, de muita saúde, de muita paz, de muitas reflexões a respeito das nossas oferendas diárias e que Jesus abençoe a você, a sua família, o seu lar, com muita saúde, muita alegria e muita paz. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante.
Um forte abraço e até o próximo domingo.